O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Caríssimo Padre Geraldo Gabriel, querido povo de Deus aqui reunido e também aqueles que nos acompanham pela Rádio Congonhas. O que é muito importante para nós hoje é entendermos como que essa festa da apresentação do Senhor diz respeito a cada um de nós. Que bem sabemos, até como o próprio Evangelho começa nos esclarecendo, que estava se cumprindo a lei de Moisés. Havia essa obrigatoriedade de apresentar o primogênito de sexo masculino no templo 40 dias após o nascimento. Apresenta-se a Deus. Só que nós temos a graça de que quando os pais de Jesus foram cumprir este preceito, na verdade, não foram eles que apresentaram aquele menino Deus a Deus, mas foi Deus que se apresentou a nós.
E aqui a nossa relação com Deus muda drasticamente. Se outrora nós não podíamos, como vemos Jacó pedindo lá em Gênesis 32, para que Deus dissesse o seu nome, aqui Deus tem nome, é Jesus. Se Moisés, no Êxodo, pediu para contemplar a glória de Deus, a glória de Deus se fez carne e habitou entre nós. Se em tantos salmos vemos, ou melhor, lemos, que pede-se para se mostrar o rosto de Deus, Deus tem um rosto, Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que o coração de tantos homens, e muitos deles santos, movidos pelo Espírito, ansiavam no Antigo Testamento, se deu de modo especial agora na apresentação do Senhor. E conhecer o nome de Deus é fundamental. Quando eu conheço o nome de uma pessoa, é como se ela passasse a existir para mim. Surge aí a possibilidade de uma conversa, de um diálogo, de uma comunhão. A partir do momento que Deus tem um nome, Jesus, como o Lucas dá essa ênfase, talvez para nós passa-se desapercebido, porque já estamos acostumados, já nascemos praticamente cristãos, mas para um judeu isso é chocante. Então, Deus tem um nome, Deus se encarna, nós podemos falar com Ele, nós podemos tocar nele, e assim Ele se revela um parceiro, um companheiro, um amigo, alguém presente, que restabelecerá, ou melhor, já restabeleceu, que cá estamos nós, céu e terra. Agora, a partir de Jesus, que é a luz e a salvação para todos os povos, essa barreira cai. Temos um Deus que caminha ao nosso lado. Temos um Deus com o qual nós podemos dialogar. Temos um Deus que, como ouvimos na leitura, assume a nossa humanidade de tal maneira que Ele sentiu na pele o que é ser tentado. Temos um Deus que nos compreende, não simplesmente por ser onisciente, mas por ser gente, por ser pessoa. Jesus se faz carne e se apresenta hoje como nosso Deus, que quer ser esse nosso parceiro, esse nosso companheiro, ou como diz o próprio Jesus no Evangelho de João, nosso amigo. E para que tudo isso? Vemos que só um minuto. Simeão. Vemos que Simeão, ele chama Jesus de luz das nações. Tradicionalmente, hoje é até um dia no qual fazemos a memória de Nossa Senhora das Candeias, ou Nossa Senhora da Luz, como será em Lafayette. Hoje, com a graça de Deus, poderei também rezar lá. Mas qual que é a importância desse tema da luz para nós cristãos hoje? Jesus é a luz do mundo. Ele é nosso parceiro, chamamos Ele pelo nome, Ele caminha ao nosso lado. Mas quando há um batizado, e nós somos batizados, aqui que cá estamos, tem o rito da luz. Quando recebemos a luz, se diz, receba a luz de Cristo para sermos luz no mundo, para levar essa luz. O que acontece? Se outrora o próprio Jesus se apresenta como a luz das nações na apresentação, conforme Simeão aqui o disse, quem é a luz no mundo hoje? Somos nós, cristãos batizados. Nós somos estes portadores da luz de Cristo. Então, tudo aquilo que Simeão disse e que lhe encheu de esperança,
tudo aquilo que Simeão disse e lhe encheu de esperança, precisa também fazer com que nós sejamos essa luz para os outros. Cristo, a luz das nações, há de brilhar no mundo, a partir da palavra, a partir da Eucaristia, que é o próprio Deus, a partir da comunidade reunida, mas a luz, ela não fica acesa apenas dentro da igreja. A luz de Cristo deverá permanecer acesa onde um cristão estiver. Simeão encheu-se de esperança ao ver Cristo como luz das nações. E quando nós chegamos em algum lugar, como somos vistos? O que a nossa postura de cristãos que cá estamos para celebrar a novena do Bom Jesus diz ao outro? Nós somos essa luz no mundo, como Jesus diz que devemos ser, como o nosso batismo, pela graça de Deus, acende em nós essa luz. Como somos nós? Eu sei que é difícil ser luz sempre, mas esforcemo-nos, dediquemo-nos a sermos a presença de Cristo no mundo. Para isso precisamos ser próximos daqueles que precisam, que eles saibam nosso nome. Conversemos. O documento de Aparecida, ele diz que, quanto aos mais pobres, nós não temos que simplesmente que dar algo de material para eles. Sim, eles precisam de uma cesta básica, precisam de algum auxílio mais concreto, mas eles também precisam de atenção. Pergunte o nome, converse, veja. Eu sei que temos que ter as prudências, que vivemos tempos estranhos onde muitos se aproveitam, mas podemos ainda assim sermos gentis, podemos ser próximos e tentar ser um momento ali, diante de tanto sofrimento de uma ou outra pessoa, ser esse momento de alívio, porque essas pessoas nos verão como parceiros, pessoas próximas. E assim, a luz de Cristo que habita em nós brilhará diante daqueles que mais precisam. Jesus foi quem disse que não se acende uma vela para colocá-la debaixo da cama. Saiamos debaixo das camas da comodidade e sejamos luz no mundo, porque há muita gente que precisa do nosso testemunho cristão, e eu não tenho dúvidas de que é nesse espaço, fazendo isso, servindo a Deus em todo e qualquer ambiente, que nós encontraremos a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a realização, porque fomos criados pelo Deus que é amor, para amarmos a todo e qualquer instante. Façamos um breve instante de silêncio, meditemos esse sentido que a apresentação do Senhor surge em nossa vida e peçamos ao bom Jesus a graça de sermos sempre luz no mundo. E agora, de pé, elevemos as nossas preces. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Pelos rapazes e moças,
a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros em união com os sofrimentos de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, de braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as nossas, que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa paixão. Animados por tantas provas de ternura paternal, lance-me em nossos pés, orando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.